Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós estamos encerrando essa parte da carta de Paulo aos Coríntios, que fala justamente da graça, da generosidade. Eu intitulei mais uma vez a nossa ministração de hoje, justamente relembrando isso, a graça do contentamento. Um coração generoso, irmãos, ele é o reflexo de alguém que está em contentamento com o Senhor. Se nós não estivermos contentamento, se nós não estivermos satisfeitos em Cristo Jesus com a vida que nós estamos vivendo, nós jamais conseguiremos ser generosos com ninguém, porque os nossos problemas irão nos consumir e nós não vamos conseguir pensar em ninguém além do nosso próprio umbigo. Independentemente das lutas que a gente passe, independentemente dos desafios que nos sejam dados, é importante entender que nós estamos em uma caminhada coletiva. Nós não estamos caminhando sozinhos. Nós não conseguiríamos completar a caminhada sozinho, e também não conseguiremos, e também vamos ser usados por Deus para que outras pessoas sejam de alguma forma estimulados e ajudados por nós nessa caminhada. Então, o que Paulo fala no capítulo 8 e 9, que Paulo faz uso, dessa referência em relação ao auxílio financeiro, ao auxílio material, mas na verdade o auxílio material é algo muito pequeno se comparado com tudo aquilo que nós de fato devemos entregar ao Senhor e devemos demonstrar a preocupação e o amor sincero uns para com os outros. Nós precisamos, e eu escrevi essa frase aqui, cada vez mais nós precisamos demonstrar que a igreja ela tem um contentamento mesmo em um mundo descontente. A gente vive em um mundo descontente. E quando eu falo descontente, eu não estou falando de sorriso. Você vai ver muitas pessoas embriagadas e sorrindo. Você vai ver muitas pessoas assistindo esses talk shows aí de piadas sorrindo. Mas essas pessoas estão tristes por dentro. Contentamento, irmãos, fala de satisfação, de entender que o melhor de Deus é o que está acontecendo com a nossa vida. E nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos em uma caminhada dura, mas é o melhor de Deus para nós. Então, é debaixo dessa certeza de que as coisas cooperam para o bem, que nós exercitamos o contentamento. Então, mais uma vez, nós precisamos cada vez demonstrar que como igreja, nós temos o contentamento, mesmo entendendo que vivemos em um mundo descontente. A gente vê o reflexo do descontentamento, basta você ligar a televisão, o rádio, e as pessoas vão nos convencer de que para que a nossa vida seja feliz, nós vamos ter que consumir uma série de produtos. Nós vamos ter que ter um padrão de beleza, nós vamos ter que ter determinada característica familiar, masculina ou feminina. E hoje em dia, por exemplo, já nem se discute mais, pois já existem até os que eles chamam de transgênero, e que nós sabemos que isso é uma abominação aos olhos de Deus. Mas é importante que eu e você, por isso que eu deixei ontem, não só por conta do horário, mas para que nós concluíssemos na noite de hoje essa passagem que se iniciou no capítulo 8, Paulo falando da oferta dos macedônios. E aqui no capítulo 9 ele continua falando, dando diretrizes mais específicas em relação à coleta e aquilo que deveria ser feito com as ofertas. E mais ainda, mostrando que as ofertas só teriam validade se elas viessem de um coração generoso. Então,
eu quero começar o nosso estudo de hoje fazendo a leitura do versículo 10 de 2 aos Coríntios 9. Amém, irmãos? Amém. Que foi onde nós paramos ontem. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Paulo está fazendo uma comparação, assim como Jesus usou esse método de ensino, né? A comparação, a metáfora, assim como Jesus usou esse método de ensino, Paulo também usa de comparação. Então Jesus, por exemplo, ele diz que a pregação é como um semeador que sai a semear. E ele, ao semear, semeia a palavra de Deus. Mas ele vai dizer que existem 4 tipos de solo e ele vai dizer as características de cada solo. Mas ele fala que naquela parábola ele não está falando de agricultura, ele está falando de como a pregação é feita e de como nós recebemos a pregação, como cada pessoa recebe a pregação de uma maneira diferente, né? Então, aqui também Paulo está falando, usando como figura a agricultura, mas ele não está falando de agricultura, ele está falando desse sentimento que nós temos quando nós nos doamos, ou quando nós doamos alguma coisa material. Às vezes a gente tem esse sentimento de que a gente está perdendo. Por exemplo, nós na igreja já temos cerca de 8 anos e meio. O CAC ele tem um intervalo entre a fundação da igreja e o início do CAC, tem mais ou menos um intervalo de 6 meses. Então o CAC está indo aí 8 anos e meio a 9 anos. Muitas vezes o sentimento que a gente tem é o quê? É um sentimento de perda. Meu Deus, eu passei 9 anos, passaram milhares de pessoas lá, e se a gente for perceber quantas pessoas que passaram no CAC, que hoje estão efetivamente firmes, eu acho que não forma os 5 dedos da mão. Na minha mente eu tenho 3 pessoas só, né, que passaram no CAC e que hoje estão de fato firmes. E passaram no CAC, vocês aí que já estão na igreja há tempo, sabem que passaram no CAC milhares de pessoas, né? Com certeza, mais de 1000 pessoas já passaram por lá. Então, às vezes o sentimento que a gente tem se a gente está perdendo o nosso tempo. O irmão José, por exemplo, que sumiu, né? Estava aqui, sumiu. Oi, apareceu. O irmão José que pegou essa caixinha de som aqui e aí começou a evangelizar. E às vezes o sentimento que a gente tem é: meu Deus, será que está adiantando alguma coisa? Porque quando a gente se doa, quando a gente doa o nosso tempo, quando a gente doa alguma oferta ou dízimo, às vezes a gente sente que a gente está perdendo. É o mesmo sentimento do agricultor que colocou a semente no solo. Ele não vai ver o resultado daquela semente durante um bom tempo. Então a gente precisa ter esse sentimento e mais ainda ter esse entendimento de viver por fé e não por vista. Eu estou fazendo isso porque é o que Deus mandou fazer, independentemente do resultado. Nós vivemos em um mundo, e preste atenção, eu vou explicar, pragmático. O pragmatismo é uma filosofia de vida que diz que o que importa são os resultados. É basicamente uma ciência, é uma filosofia que domina o capitalismo. Então, quando você abre uma loja, você contrata um vendedor. Meu filho, você quer que ele venda. Se ele vai ficar de cabeça para baixo, se ele vai fazer palhaçada, se ele vai ser sério, se ele vai ser, uma pessoa que vai ficar de um olho só, se ele vai fazer mímica, você quer que ele o quê? Venda. Não é assim que funciona? Então é a mesma coisa, é isso que o mundo exige. Olha irmãos, eu fico assim abismado, porque toda vez que eu falo que eu sou pastor, essa semana eu tive que dizer, me perguntaram de novo o que é que eu fazia da vida. Eu disse: eu sou pastor, não sei se isso conta como alguma coisa. Aí a pessoa sempre pergunta: quantos membros tem a sua igreja? Porque parece que
Parece que isso é importante hoje em dia. A gente não vê isso na Bíblia de jeito nenhum. A gente vê, na verdade, duas passagens. Fala da pregação de Pedro, 3.000, depois o número subiu para 5.000, e depois não tem mais contagem nenhuma. Quantos crentes tinham na igreja de Filipos? Eu não sei, você sabe? Quantos crentes tinham na igreja de Esmirna? Quantos crentes tinham na igreja de Laodiceia? Não sei. Mas parece que hoje é importante. Se você for pastor de uma igreja de 1.000 membros, aí varão, aí a conversa já é de deputado federal para cima. Mas se você é pastor de uma igreja de 50, 60 membros, aí é vereador que vem conversar com você, né? Então a gente vive num universo assim que chega a ser nojento, porque misturar essas coisas mundanas com a preciosidade e a beleza da igreja é algo assim que a gente nunca deve permitir. A igreja é a coisa mais linda que esse mundo já viu. É a noiva de Cristo. Inclusive a Bíblia fala da beleza da igreja, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Assim é a igreja de Cristo. Paulo inclusive diz que lutava para apresentar a igreja bonita para Cristo. E quando ele fala de igreja, não está falando de paredes, ele está falando de pessoas. O que é uma igreja bonita para Cristo? São cristãos fiéis e maduros que entendem o cristianismo de maneira correta e o vivem de maneira correta. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de uma das áreas mais difíceis de se falar hoje em dia, que é a questão financeira. Porque nós temos um abuso muito grande da parte daqueles ditos evangélicos, porque de fato não são evangélicos, aonde parece que igreja só é aberta para pedir dinheiro. Tem algumas igrejas que só abrem para pedir dinheiro. Mas o propósito da gente não é esse. O propósito da gente é pregar o evangelho. O propósito da gente é receber bem aqueles que Cristo trouxer para dentro de si e edificá-los com a palavra que nos edificou. Eu não posso jamais ensinar algo para vocês que eu não aprendi antes. Por isso que a Bíblia fala que cada um dá o que tem e não o que não tem. Então você pega uma pessoa que não entende nada de Bíblia, nunca estudou, não tem vocação para aquilo, e aquela pessoa vai ser pastor. Ele vai dar o quê? Ele não tem nada para dar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então Paulo está falando dessa questão da generosidade. Mas a generosidade ela só é válida quando você tem contentamento. Generosidade que não vem de um contentamento é barganha. E Deus não trabalha com barganha. Deus se sente ofendido quando você quer barganhar com Ele. Deus se sente ofendido quando você quer corromper a Ele. Então aqui Paulo está falando para os cristãos que de fato eram generosos, que eles continuassem nessa confiança, que independentemente dessa luta que eles passariam, né, eles deveriam permanecer firmes, confiantes de que Deus continuaria suprindo toda a falta que eles tivessem. Perceba, o compromisso de Deus é com as nossas necessidades e com a obra dele. O compromisso de Deus não é com as nossas futilidades. Então vamos imaginar, ó Deus, ajuda-nos a comprar um terreno de 1.000 metros quadrados para a gente construir a igreja mais bonita de Salvador. Deus tem compromisso com isso? De jeito nenhum. Mas hoje você vê um monte de gente fazendo esse tipo de pedido. Então o compromisso de Deus é com as nossas necessidades, né? Você tem o que comer e o que vestir, esteja o quê? Contente. Então aqui mais uma vez, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia. Perceba, ele supre a semente a qualquer pessoa ao que semeia. É importante a gente entender que aquele que tem, se lhe dará mais ainda. E aquele que não tem, aquele que não tem, lhe será tirado.
O que o Senhor quer ensinar para a gente? Que princípio é que o Senhor quer ensinar para a gente nessa parábola? Aquele que fica de maneira avarenta, guardando coisas, tudo que vai acontecer, como a gente já viu lá em Êxodo 16, é que aquilo que eles guardaram vai virar o quê? Vai ficar podre, né? Mas aquele que ajuda o próximo com o que tem, Deus vai fazer com que ele sempre tenha para continuar ajudando. É o que o Senhor nos ensina, inclusive, na parábola dos talentos, lá em Mateus 25. Aquele que tinha 5, conseguiu mais 5. Aquele que tinha 2, conseguiu mais 2. Perceba, independentemente do número. Um conseguiu mais 5, outro conseguiu mais 2. Eles ouviram do Senhor o quê? A mesma coisa. O Senhor não disse que o que conseguiu 5 era melhor. Não. Tudo que ele queria era o quê? Que aquelas pessoas fossem operosas, diligentes com o que Deus tinha colocado na mão deles. Enquanto que teve um que escondeu o talento. Esse não. Esse Deus não ficou satisfeito. Então aqui, mais uma vez, vale a pena prestar atenção. Aquele que supre a semente ao que semeia. Então, esse é o compromisso de Deus. E pão ao que come. Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Porque não é só plantar. Todo agricultor sabe disso. Aqui eu sempre, quando eu falo de agricultura, eu sempre olho para Deval. É verdade. Né? Não sei se é porque ele tem, né, fazendas e ele também é meio assim, né, com índio, né? É meio misturado com índio. Isso. Então, perceba que quando a gente planta, a gente cansa de ver nos noticiários, por exemplo, no sul, quando a gente plantaram às vezes algum tipo de fruto e aí veio uma geada, perdeu a plantação toda. Aqui no Nordeste, determinadas pessoas plantaram, mas aí não veio chuva, veio uma grande seca, perdeu a plantação toda. Em outros lugares, a pessoa plantou, veio uma inundação, inundou, alagou tudo, perdeu a plantação toda. Porque olha que coisa preciosa. Quando você planta, irmãos, aquele que é agricultor, tanto quanto é o comerciante ou o empresário, ele só não é crente, meu filho, por causa do diabo. Porque assim, a pessoa só consegue vender se Deus quiser. Se às vezes vê duas lojas vendendo o mesmo produto, uma vende, outra não vende. Quem está no controle de tudo? Deus. A mesma coisa no agricultor. Sabe? Um planta, o outro planta, mas quem é que dá o crescimento? É o Senhor. Em todas as áreas. E isso inclusive na área espiritual. Às vezes você vai ver dois amigos, vamos imaginar esse cenário, dois amigos que se converteram juntos, e eles vão para os cultos juntos, e aí eles leem a Bíblia juntos, mas um tem um crescimento espiritual muito maior que o outro. Fala, rapaz, mas a gente lê a Bíblia junto, né? Você ora, eu também oro. A gente você vai todos os cultos você vai, eu também vou. Por que você tem um crescimento espiritual maior do que o meu? Deus sabe a quem dá o que dá. Por isso que nessa parábola do talento ele diz: deu 5 a um e 2 a outro. Ele sabia da capacidade de cada um e ele vai cobrar segundo essa capacidade. Então, aqui ele diz: e fará crescer os frutos da sua justiça. Porque é isso, irmãos. É você entender que você não está trabalhando em vão. Que quando nós estamos no Senhor, fazendo as coisas mediante um direcionamento claro da parte de Deus, tudo vai redundar em frutos. Os frutos que a Bíblia fala são frutos de obediência. São frutos que demonstram que nós somos filhos de Deus e que tudo aquilo que fazemos é um direcionamento claro da parte do nosso Pai. Isso é o bom fruto. O nosso testemunho diário. Você quer ver uma grande
uma das coisas mais poderosas no evangelismo, o testemunho de um morador local. Então, por exemplo, a gente está evangelizando aqui no Alto das Pombas já há algum tempo, mas o testemunho dos moradores daqui do Alto das Pombas que congregam com a gente é muito importante para esse evangelismo. É claro que uma pessoa que vem para a igreja ou que não vem, né, por causa de um mau testemunho, ela não tem justificativa diante de Deus. Mas aquele que dá um bom testemunho, ele é culpado diante de Deus por dar um mau testemunho, porque nós deveríamos ser luzes e não trevas. Então as pessoas têm que olhar e ver aqui na nossa congregação, principalmente aqueles que moram nessa localidade, como por exemplo o irmão Calmon, a irmã Rita, o irmão Reginho, tem que dar um bom testemunho, uma vez que nós estamos lá toda segunda-feira, não só por causa disso, mas também por isso, toda segunda-feira nós estamos lá. Então o testemunho é uma das principais formas de evangelismo. Certa feita, conversando com um pastor que havia sido direcionado a evangelizar na África, e na África, irmãos, a gente não entende muito o continente africano. A África ela foi durante muito tempo dominada pelas superpotências, e é até hoje, e fizeram essa divisão geográfica não de acordo com as tribos, mas de acordo com os países ricos. Então você vai ver que num só país tem 10 tribos, por isso que a África vive em guerra civil. E cada tribo fala um dialeto diferente. Às vezes você vê um único país que tem 10 idiomas. Se estudar um pouco a geopolítica da África, você vai ficar impressionado. Então, muitas vezes quando você vai evangelizar, como é que você faz para evangelizar uma tribo? Perguntaram para uma menina, né, numa dessas conferências. E ela disse, é simples, a gente começa a morar naquele lugar. E as pessoas começam a ver que a gente vive diferente deles. E eles começam a perguntar para a gente por que a gente vive assim. Aí a gente apresenta Cristo a eles. É claro que não vai ser sempre assim. Mas pode ter certeza que essa é uma forma. Muitas vezes era assim que Paulo fazia com que as pessoas perguntassem a ele sobre Cristo. Mas Paulo, por que você tem esse tipo de comportamento? E Paulo então falava de Cristo para aquela pessoa. Então a gente precisa zelar pelo nosso testemunho. A gente precisa zelar. A maneira como você usa o seu dinheiro está sendo vista pelas demais pessoas. E às vezes os cristãos têm dado um péssimo testemunho nessa área. Versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Olha que coisa linda. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. O propósito de Deus, irmãos, é fazer com que a gente tenha a oportunidade de ser generoso na vida um do outro. E para a gente ser generoso, a gente não precisa ter muito. Irmãos, você pega um quilo de farinha, que nem precisa de 1 quilo, um pouco de farinha de trigo, com alguns ingredientes que não são muito caros, e você faz um bolo gostoso. Aquele que a gente chama normalmente, né, de bolo de ovo, né? É o bolo normal, né? E aquele bolo branco, né? Que chama, tem um lugar que chama bolo de ovo, né? Porque ele não tem sabor, tem bolo de laranja, bolo de não sei o quê. E tem aquele bolo que tem gosto de bolo, né? Você fazendo um negócio daquele ali, você não tem muito trabalho. E às vezes aqui dali, uma pessoa começou a ser seu vizinho, você fez um bolo daquele e deu para ele, principalmente sabendo que ele não tem nada para comer, que ele está de mudança e não teve tempo de fazer nada. Então quando a gente fala de generosidade, é algo muito mais amplo. Generosidade fala de um estado de espírito, onde você ama o seu próximo e se preocupa com ele. Generosidade não fala de alguém que vem pedir algo para você e você vai lá e dá. Generosidade passa pela nossa iniciativa de se preocupar com a necessidade do nosso próximo, antes mesmo que ele fale. É isso que é generosidade. É claro
que a pessoa pode pedir alguma coisa para a gente vai orar e a gente pode dar. Isso também é generosidade. Mas a generosidade no seu estado pleno, ela fala desse estado de espírito, da gente viver preocupado com o nosso irmão. Quando eu falo preocupação, não estou falando preocupação no sentido negativo, né, de você ficar descabelado, mas a preocupação no sentido positivo. Você ama o seu próximo, então você quer o bem-estar dele. Então você quer saber como ele está, se ele está precisando de alguma coisa. E aí é debaixo disso que você é generoso. Mais uma vez eu faço, e nunca vai ser demais a gente falar sobre isso. Porque, irmãos, a gente vai ver muitas pessoas que estão dispostas a abrirem a sua carteira e darem uma quantidade de dinheiro, achando que elas estão fazendo a sua parte. Elas podem fazer isso em outras igrejas, aqui não. Inclusive eu já falei. Tem gente que acha, pastor, eu tenho uma doação para fazer. Quem foi que ele pediu? Você não quer nada com Cristo? Então, generosidade, irmãos, ela tem que ser fruto de um coração que tem compromisso com Deus e com Cristo. É claro que Deus pode usar um ímpio para trazer alguma coisa. Deus manda até no diabo, não é assim? Mas se um falso crente vier, meu filho, você fica com os dois olhos abertos, não é nem com um olho aberto, fechar os dois, ó. Porque o falso crente, meu filho, é a pessoa, José até colocou isso esses dias, e ele está certíssimo. Quem é o maior exemplo de falso crente? Caim. Caim é pro culto, meu filho. E você sabe quem era o pastor de Caim? Para você dizer que o pastor de Caim era meia boca? Deus era o que pastoreava Caim. Quem repreendeu Caim não foi seu pai Adão, não, e sua mãe Eva, não. Quem repreendeu Caim foi o próprio Deus, que pregou para Caim e disse: Caim, você está certo em ficar chateado porque eu não recebi sua oferta e recebi a do seu irmão? Faça o que é certo e eu receberei a sua oferta. Quem pregou para Caim, quem foi? Deus. E deu resultado? Não. Quem foi o pastor de Judas? Quem foi o pastor de Judas Iscariotes? Jesus. E ele é um mau pastor? É um pastor ruim? É um pastor meia boca? Jesus é o bom pastor por excelência. Mas adiantou alguma coisa para Judas Iscariotes? O fato de Jesus ser o bom pastor? Muitas pessoas não entendem a fala de Jesus. Tem uma passagem que Jesus, na noite em que ele vai ser traído, Judas, precisava arranjar uma forma de sair para poder pegar os guardas lá e depois denunciar o lugar onde Jesus dormia, no Getsêmani, porque era um jardim bem grande. E Judas, então, quando está saindo de fininho, Jesus diz assim: olha, Judas, o que tem que fazer, faz-o depressa. Muitas pessoas às vezes não entendem aquela fala e dizem: Jesus está incentivando Judas a fazer o que é errado. Não, Jesus estava dando uma oportunidade para Judas se arrepender. Jesus estava dizendo: Judas, eu sei o que você quer fazer. Eu sei que você está indo se encontrar com o pessoal do Sinédrio para ganhar 30 moedas de prata, para poder vender o local que eu vou estar lá, descansando, dormindo. Eu sei o que você está fazendo. Ele estava dando uma oportunidade de arrependimento para Judas, mas Judas estava além do arrependimento. Então a gente tem que tomar cuidado. Sempre uma palavra de exortação, irmãos, é uma palavra de amor. Quando a gente ouve uma palavra de exortação e a gente fica chateado, a gente se assemelha a Caim. É ele que ficou chateado. Então aqui o apóstolo Paulo diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Quando você tem qualquer acréscimo na sua vida, irmãos, não pense em comprar alguma coisa, pense em orar. Porque às vezes aquele acréscimo que você não esperava, Deus fez um propósito diferente. Então já expliquei para vocês uma das doutrinas mais claras do Novo Testamento, que é a doutrina da mordomia cristã. No Antigo Testamento,
você dava 10% a Deus e 90% você fazia o que queria. Pelo menos era o que entendiam os judeus. E é o que entendem muitos falsos crentes hoje em dia. Mas quando você pega o Novo Testamento, que diz que você é uma nova criatura e você agora é escravo de Cristo, amém? Isso todo mundo entende. Fala, fulano, você é escravo de Cristo, glória a Deus. Você sabia que escravo não tem direito à propriedade? Está repreendido, está amarrado. Oxi. Então, quando a Bíblia vai ensinar de diversas formas que tudo que você tem, até a sua aparência física, pertence a Deus. E portanto você tem que usar para a glória dele e segundo os desígnios dele. Não é segundo a sua vontade, porque a sua vontade já morreu. Agora quem opera na sua vida é quem? A vontade dele. Ah, eu quero me vestir de tal forma. Por quê? Quem disse que você manda em você? Você manda em você? É como mulheres casadas. Eu gosto de me vestir desse jeito. Mulher casada tem que agradar quem, José? Maria. Olha, José já estudou isso, olha, meu filho. Oh, Deus, ajuda. Meu marido fica chateado quando eu uso esse tipo de roupa porque ele prefere outra cor. E por que você não está usando? Ô, Jeová. Quem tem que ficar feliz com sua roupa é o marido. É claro que você não vai vestir uma roupa indecente. Se seu marido quer que você se vista de forma indecente, você vai dizer, eu sou filha de Deus, eu não vou fazer isso. Mas, por exemplo, irmãos, eu não sei se vocês já perceberam que eu uso umas calças que é uns 5 números maior que o meu. Porque eu tenho uma perna grossa e minha esposa disse que determinadas calças ficam apertadas. Até José outro dia disse, né, que eu engordei e aí fui usar uma calça antiga e José veio me repreender. Pastor, você é 17 de Marco Luciano? Aí eu já aposentei essa calça já estava doação. Olha, Paulinho já disse, em mim vai ficar um certinho. É benção. Já vou tentar até separar. Esse é o direcionamento de Deus. Então, ela não gosta. Ela não gosta de determinadas coisas, eu tenho que respeitar, né? Então, assim também a mulher tem que respeitar o gosto do marido, porque se casou, meu filho. E aí? Mas vamos voltar a falar de dinheiro? A gente não gosta de falar determinadas coisas, né? Ou melhor, a gente não gosta que se fale sobre determinadas coisas, né? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. Generosidade, irmãos, ela surge não somente quando há algum tipo de necessidade. Mas, olha que coisa linda. Vocês se lembram da história da construção do templo? Como foi? Deus não mandou ninguém construir o templo. O templo não existia, o que existia era o tabernáculo. Era uma espécie, né, de tendas que eram montadas e a Arca da Aliança ficava ali dentro, né? Tudo conforme Deus havia dito a Moisés. Mas aí Davi, que era rei de Israel, ele disse, eu vivo num palácio e o meu Deus não tem uma casa para ele. E Davi então ficou, sabe, indignado com aquilo, uma indignação santa. E ele disse, a gente tem que construir um templo para o Senhor. E Deus ficou feliz com aquela iniciativa de Davi. Mas ele disse, Davi, o templo vai ser construído, esse desejo que você tem foi eu que coloquei no seu coração, mas você não vai construir. O templo é uma coisa tão séria que ele diz, a sua mão está cheia de sangue, Davi. Sangue de quem? De Urias. E olha que já tinha matado Urias, ó. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho. Mas Davi Davi que fez todos os preparativos, foi Davi que comprou o lugar, foi Davi que separou os materiais que seriam usados. Mas o templo só de fato foi construído na época de Salomão, porque Deus havia ordenado desse jeito. Então generosidade fala dessa prontidão em dar, muitas vezes antes que a necessidade surja. Então Deus coloca no nosso coração isso, para que às vezes não surja nem a necessidade.
A necessidade surge às vezes, sabe por quê? Porque a gente é tardio em ser generoso. A gente fica olhando para os outros, para o céu, ou a gente fica olhando só para o nosso umbigo e se esquece do nosso semelhante. Se nós formos pessoas atentas e diligentes, a gente não vai esperar. Por exemplo, irmãos, falar um pouquinho de fisiologia do corpo. Você sabia que você não deveria sentir sede? Quando a gente sente sede, é porque a gente já deveria ter bebido água. Nós deveríamos ter o hábito saudável de nos hidratar da maneira correta. Então, segundo o tamanho de cada pessoa, devemos beber uma quantidade de líquido por dia. Se a gente beber líquido numa quantidade de horas, de intervalo de tempo certinho e numa quantidade suficiente, a gente nem sente sede. A sede é um aviso de que o seu organismo está precisando de água. A mesma coisa, a necessidade é um aviso de que tem alguém que não está sendo generoso. Eita Deus! Olha aí. Agora pegou. Eita Deus. Versículo 11, vou repetir de novo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E quando a gente é generoso, quem é que é glorificado? Deus. Você não vai receber placa, meu filho. Ah, doou R$1 milhão, vou fazer a placa. Você receber placa. Você só doou, meu filho, porque Deus trocou seu coração. Era muito mais fácil você pegar R$1 milhão e comprar um carro do que você pegar R$1 milhão e aplicar na obra de Deus. Se você teve essa iniciativa, é milagre. É Deus purinho. E quando a gente fala purinho, é porque não tem nenhuma mistura. Então quem é que tem que ser elogiado? Deus. Por ter o poder de transformar esse coração avarento num coração generoso. Qual é o ditado que o mundo nos ensina? Farinha pouca. Você sabia que os crentes vivem assim? Eu soube de um até que passou com um cachorro quente. Não foi? Passou com um cachorro quente. Aí depois que acabou o cachorro quente é que voltou para falar com o irmão. Né? Porque ele sabia que aquele cachorro quente era o tamanho certinho para a fome dele. Ele estava concentrado aqui e dali. Né? Então aqui ele diz, versículo 12: o serviço ministerial que vocês estão realizando, mas que serviço ministerial é esse? Ofertar é um serviço, sabia disso? Como é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10? Ele está falando de evangelismo, missão. E ele diz, todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Mas como crerão a respeito de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então perceba que aquele que envia é tão participante quanto aquele que é enviado. Existem pessoas que vão ficar, mas vão enviar outros. Vão muitas vezes manter esses outros que estão enviados. A igreja funciona dessa forma. O apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem, segunda viagem missionária. Ele era membro da igreja de Antioquia com Barnabé. E ele volta da primeira viagem missionária e fala para a igreja tudo aquilo que, aonde eles foram, como Cristo foi glorificado, como os gentios, né, receberam a palavra de Deus. Está lá no livro de Atos narrando tudo isso. Então, a igreja, o evangelismo, a vida cristã não é algo solto, mas nós somos igual a arroz chinês. Chinês não, japonês. Você já viu arroz japonês? Como é? Como é arroz japonês? É tudo grudadinho. E eu acho mais maravilhoso outro exemplo. A gente é igual ao quê? A purê de batata. Quando você pega uma batata, aquele quilo de batata,
e você bota para cozinhar batata, você ainda tem várias batatas dentro da panela de cozinhar, não é isso? Mas depois que você faz um purê, você disser, cadê a batata? Aquela que era daquele tamanho, aquela que era menor. Meu filho, é tudo igual. Pois é, tudo aqui purê de batata. Amém? Pastor, eu não sou purê não, pastor. Não, você tem que ser. Então, nós estamos aqui todos na mesma obra. Nós estamos todos inseridos no mesmo caminho, na mesma direção. Para onde é que nós estamos indo? Em Soldado Edeval. Onde é que a gente vai estar daqui a 50 anos? No céu. Aí é Shalom. E vai estar lá no céu, meu filho, tendo conversas celestiais. Além disso, versículo 12, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Perceba, não é apenas para suprir as necessidades do povo de Deus. Há outras utilidades para o dinheiro na igreja. E ele diz, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Sabe, isso é um bom testemunho de que os cristãos daquele lugar estão satisfeitos com Deus. Quando eles ofertam generosamente, sem precisarem ser colocados contra a parede, como se tivesse, passa a carteira, a oferta da viúva, tudo que tiver. Então, você dá, irmão, segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. E você faz isso com alegria, não por obrigação e nem por necessidade. Essa é a graça do contentamento. Quando você está satisfeito com Deus, você sente um prazer indescritível em dividir com os outros tudo quanto Deus tem feito na sua vida, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista material. Isso é a graça do contentamento. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está tratando desse dinheiro agora já de outro prisma, trazendo uma característica negativa do dinheiro, em 1 Timóteo capítulo 6, ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo antes fala que verdadeiramente grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É o viver cristão diário, isso é uma vida piedosa, com contentamento. A nossa vida muitas vezes não está como nós desejávamos que estivesse. Mas o problema não está na nossa vida, está nos desejos que nós tínhamos sobre ela. Eu escrevi até uma frase esses dias, eu acho que foi hoje ou foi ontem, que eu estava meditando na palavra de Deus, e eu coloquei a seguinte frase, O maior problema não é o problema, mas é as nossas reações aos problemas. Porque problema, irmãos, todo mundo tem, rico e pobre. Mas o que vai variar são as reações mediante os problemas. Então o nosso maior problema é a nossa reação aos problemas. Como é que a gente age diante de determinados problemas? A gente fala, se descabela, como é? Porque tinha gente que estava dormindo, já acordou agora. Ou a gente grita, como é que a gente faz? Até as meninas se assustaram. Então, como é que a gente faz? A gente, diante de alguns problemas. Por exemplo, irmãos, eu conheço gente que é tão ligada ao bem material, que se ele estacionar o carro dele, for num lugar e voltar e o carro tiver um risco, que às vezes, para você ver, meu filho, tem que ser de bem pertinho, ele já fica, cara, surto, piscar meu carro. E às vezes é uma pessoa, meu filho, como eu, que cheguei outro dia, o carro não estava arriscado não, estava amassado, alguém passou, saiu levando a lateral. Eu vou fazer o quê? Já está batido atrás, fica batido do lado. Outro dia a pessoa diz, você quer consertar? Eu digo, meu filho, pra quê? Meu filho já está arreado aqui em tudo. Esses dias eu fui na clínica fazer aquele teste do sopro, e aí tinha lá um serviço de manobrista, porque era difícil para estacionar.
Aí o manobrista deu uma rodeada no carro, porque normalmente ele risca, né? Ele, você tá ciente de todos os arranhões onde eu tô, fique tranquilo, não vou lhe culpar de nada. Que é isso, meu filho? É a sua reação. Como é que você vai reagir diante de alguns problemas? Né? Você vai receber notícias, irmãos, que são agradáveis e notícias que não são. E como é que vai ser a sua reação? Isso é que vai dizer se a sua confiança está em Deus ou não. A gente vai ver isso na vida de Jó. Deus deu. Oi. Não posso fazer nada. É ele. Então aqui Paulo está mostrando justamente isso. Quando Paulo está falando a respeito de doações, de dízimo, oferta, seja o nome que você queira dar aqui, o apóstolo Paulo usa que figura a gente estudou? Êxodo 16, que é o que? O maná. Deus mandou o maná para sustentar todo o seu povo. E Paulo então diz aqui, ó, ele diz, ó, quem tinha recolhido muito, está no versículo 15 do capítulo 8, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Olha que coisa linda. Então, não faltou para quem colheu pouco. E quem colheu muito, não teve demais. Porque quem estava no controle dessa distribuição? Deus. Você tem alguma dúvida de que Deus é o que domina sobre toda a sua criação? Eu espero que você não tenha nenhuma dúvida relacionada a isso a essa altura. Então, não vai ser na provisão que Deus vai faltar com a gente. Jesus, inclusive, ele fala sobre isso no Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso que o irmão José tem nos ensinado. Jesus vai dizer, e Jesus ele vai, sabe, ele sabe como a gente é incrédulo, e ele vai usar figuras assim, bem fortes, para a nossa incredulidade mesmo se chocar. Alguém já viu algum passarinho magro? Ou gordo? Alguém já viu algum passarinho morto de fome? Meu filho, você vê pássaro morrendo de um monte de motivo, mas de fome você já viu algum? Não tem. E quem sustenta os pássaros? Uma vez que eles não plantam, nem colhem. Quem é que sustenta eles? Quem é? Olha, falou aqui, Deus. Imagine. E quem veste os lírios do campo? Você já viu um lírio? Linda, uma das flores mais lindas lá da região. Ele diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Quem é que veste aquela flor? Quem é que faz com que aquela flor tenha aquela aparência? É isso que Jesus quer dizer, tão bela. Quem é que faz? Deus. E Deus não é capaz de vestir você? Por isso que Jesus então diz, pare de se preocupar demasiadamente com as coisas materiais. Quem fazem isso são o quê? Os mundanos. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando desse mesmo assunto que Paulo está tratando aqui. O mesmo assunto. Essa confiança, você só vai doar, você só vai ofertar, você só vai dizimar, você só vai pensar no seu semelhante, se você de fato confia que Deus é o seu supridor, é o seu mantenedor. Deus é o seu mantenedor? É ou não é? Amém. Quem é que mantém você? O seu emprego? Deus. Ou é Deus? Deus. Então pronto. Então aí você fica tranquilo. Se é o seu emprego, aí você se preocupa, porque aí você pode perder, o negócio pode ficar feio. Mas se o seu mantenedor é Deus, meu filho, pode ficar tranquilo. E aí você tem várias passagens bíblicas, e uma das mais lindas é o salmista dizendo pra gente, né? Eu já fui moço e agora eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua posteridade a mendigar o pão. Você acha que Deus é mentiroso?
Porque assim, se você não acreditar nisso, quer dizer que Deus é mentiroso. Deus é mentiroso? Então esse versículo é para você, amém? Você acredita mesmo? Então pronto. Deixa o amanhã para amanhã, meu irmão. E ainda tem segunda-feira que é feriado para alguns, né? Mas a gente tá lá no Código de Farias, né? 7 de setembro vai ter desfile. Meu filho, você vai desfilar? Eu não vou. Eu vou é para lá, vou evangelizar. Em nome de Jesus. Se Deus permitir, tá vivo, né? Tudo depende dele. Senão o José tá aí, já separado, já forte, bonito, vigoroso, cheio de Deus, né? Ele está entusiasmado, quer dizer, né? Cheio de Deus, cheio de entusiasmo. Versículo 12 ainda, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Versículo 13, por meio dessa prova de serviço ministerial, você percebeu que o apóstolo Paulo está repetindo o serviço ministerial? Porque às vezes a gente tem a ideia de que quando a gente está dando, a gente está comprando um serviço. Você já percebeu isso? Há muitos anos atrás tinha uma personagem que ficou famosa no Brasil porque ela fazia parte de um programa humorístico que ela dizia, estou pagando. E tem muita gente que acha que igreja é assim. Eu estou pagando. Vem cá, Quinho. Não tem um manobrista aqui nas igrejas? Eu venho aqui e me desloco lá do meu bairro chique para esse bairro aqui e tenho uma dificuldade para estacionar a minha Mercedes, a minha BMW, minha Land Rover, né? E vem cá, e essa igreja como é que eu não vou vir mais, eu não tenho onde estacionar. Faz igual o irmão João, meu filho, estaciona hoje, vem de pé. O irmão Calmon faz a mesma coisa. Ainda faz exercício físico, né? Duas coisas, e ainda dá tempo de vir orando de lá para cá, né? Intercedendo pelo bairro, né? Várias coisas. Mas é porque a gente não tem a ideia de que ofertar é um serviço. A gente pensa que a gente está pagando por um serviço. Por exemplo, a nossa irmãzinha ali, ela trabalha num lugar onde as pessoas vão, né? Chegam lá sofrendo, né, minha irmã? Mancando normalmente, para arrancar metade da unha, né? E é um serviço que é pago. Então, ó, paguei, agora vai executar o serviço. Tem gente que igreja pensa que igreja é assim. É como, por exemplo, quem tem um lava-jato, né? Botou o carro lá, aí você paga e você quer o seu carro limpinho. Pois é, tem gente que entrou na igreja, paguei, agora pastor, tira os pecados de mim. Bora. Você não está se arrependendo da música, né? Pastor, estou pagando. Tira os pecados de mim. Tem uma igreja ali que diz que se eu der dinheiro, o pastor faz um negócio assim, e aí eu fico bom. Aqui não tem isso não, é? Não, aqui não tem não. Então eu vou para outra, então pode ir. Né? Porque não tem isso. Sabe, é uma loucura, né? As pessoas acham que porque estão pagando alguma coisa. Tem gente que acha que o gasofilácio é tipo um cover artístico, né? Eu gostei da pregação, acho que eu vou dar R$10. Na pregação não foi boa, vou dar R$1. Né? Meu filho, não faça isso. Aquela caixinha ali é o seu relacionamento com Deus. Por isso que só faça se você tiver alegria em fazer. Não faça por obrigação, nem por necessidade. Então aqui ele diz, isso é um serviço, por meio dessa prova de serviço ministerial. É um serviço que se presta no ministério, na igreja. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E outra coisa, se você está ofertando e o seu testemunho é péssimo, você ainda está fazendo 2 trabalhos para o diabo. Porque você está dando um péssimo testemunho, nisso você trabalha para o diabo, e dizendo ou demonstrando para pessoas que você aparentemente tem uma generosidade. Então o que é que as pessoas vão pensar? Fulano é de Deus, mas ele pode viver uma vida meia boca. É por isso que hoje em dia você vai conversar com algumas pessoas e as pessoas parecem que hoje em dia, né, tem crente de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, é igual ao futebol brasileiro. Né? Rapaz, eu sou um crente de 4ª divisão, estou precisando me consertar, pastor. Pastor, eu sou um crente de 2ª divisão, estou quase subindo para a 1ª.
Meu filho, não, ou você é crente ou não é. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho de forma ampla, né? Aquilo que a gente oferta, como a gente trata a igreja. Por exemplo, como eu disse a vocês uma vez, se alguém chegar para você, por exemplo, e disser assim: olha, eu tô com um armário cheio de mofo lá em casa, que já tá podre, né? Que não serve para nada. Mas será que sua igreja quer? Meu filho, você já disse que está cheio de mofo, que não serve para nada. Por que você está querendo ofertar para a igreja? Pastor, eu estou com umas blusas lá que já está toda rasgada, que eu já levei para a costureira umas 5 vezes, que a costureira mesmo me disse que não tem jeito. Você aceita? O pessoal pensa que é assim. Sabe? Acha que igreja, qualquer obra assistencial, é assim, é o resto. Meu filho, se for para Deus, o negócio é diferente. Como é que é escrito o livro de Malaquias? Para aquelas pessoas que têm raiva do livro de Malaquias capítulo 3, mas em Malaquias capítulo 1, quando Jesus diz, quando Deus diz, e é Jesus que é a palavra, que deveria fechar a porta do templo para as pessoas não adorarem de qualquer jeito, ele estava falando porque as pessoas estavam trazendo animais coxos e mancos. Porque os animais, para serem ofertados, eles tinham que ser perfeitos. Eles tinham que ser animais que não podiam ter nenhuma manchinha. Ele não podia ter nenhum defeito. Mas o que acontecia? Quem era que fazia a análise daqueles animais? Os sacerdotes. Aí os sacerdotes pensavam: meu filho, se eu não aceitar isso, o povo não vai dar nada e eu vou ficar com fome. Que uma parte daquele animal era para eles, então eu vou aceitar. É como tem muita gente que disse. Há algum tempo atrás, o irmão João deve se lembrar que o irmão João é o mais antigo. Não sei se o irmão José estava na época ainda, né? Há muito tempo atrás, eu disse para o irmão João e para outras pessoas que estavam que não iria haver mais da nossa congregação momentos para dízimos e ofertas, porque 99% da igreja tem esse momento, né? Qualquer pentecostal, batista, presbiteriano, sempre tem, né? Momento para dízimos e ofertas. Aí vem um irmão, tira um louvor, né? Dá mais irmão na qualidade de Paulinho, aí o pessoal vai querer doar. Né? Aí tem todo aquele negócio, porque aí as pessoas se levantam, os outros vêm, né? Quem se levantou, quem não se levantou, fica aquele clima chato, né? Da pessoa que não pode dar nada, né? Que ele fica sentadinho, triste no lugar. Aí eu disse: não vai ter esse momento, ninguém nem vai saber quem vai estar ofertando. Vai ficar o gasofilaço lá, o pessoal oferta antes do culto, depois do culto, durante o culto, quando quiser. Ninguém não vai ter esse momento. Aí o pessoal me disse, algumas pessoas me disseram: pastor, o povo já não está dando como momento de dízimos e oferta. Se tirar esse momento, ninguém vai fechar. Eu disse: meu filho, quem mantém a igreja é Deus. Quando eu fiz isso, disseram que eu estava louco, né? Graças a Deus por essa santa loucura que tem me acompanhado ao longo desses 9 anos, né? Mas é por essas e por outras que tem muitas pessoas que ao longo desses 9 anos se levantaram contra essa loucura santa que tem que ter aquele que pastoreia uma congregação. Então, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a confissão de vocês, que é a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, versículo 13, e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros, pela generosidade que vocês têm de compartilhar os seus bens. Olha que coisa linda, irmãos. A gente não fica constrangido, a gente fica envergonhado, né? Porque a gente, né? Olha, irmão, não sei você, mas a gente é meio apegado, né não? Eu tenho 2 menininhas lá em casa, a gente já vê desde criança, né? Hein, minha filha? Hein, minha filhinha? Né? Tem umas roupas lá no guarda-roupa. E aí, qual é que a gente vai separar aqui para doar? Meu pai. Bora. Agora vai lá. Agora ora. Mas e o pai dela não é diferente,
irmãos? Porque nós somos pessoas apegadas. Às vezes a gente tem 2, 3, 4 sapatos, mas a gente diz assim, mas esse sapato combina com essa calça, que combina com essa blusa. E quem disse que tem que combinar? Você é menudo, é? Você é Backstreet Boys, nem é do tempo de vocês. Uma banda dominó, aquelas bandas de antigamente, né? Então tem que estar tudo combinando. Tem gente, meu filho, que até a máscara tem que combinar com a roupa. Ai, ai, ai. Outro dia eu tava com a máscara, que eu uso as máscaras que tem lá, tava com a máscara lá, lilás. Vocês já viram que essa máscara é lilás? Na praia essa máscara é lilás, é uma mulher. Mulher. E tem esse negócio de cor de máscara, mas deixa essa máscara aqui, bora, bota na cara. É. Tem que combinar agora. Agora veja. Se eu posso com um negócio desse, meu filho. Não, irmãos. Então, a gente tem que cada vez mais aprender a dar. É uma coisa que a gente nunca vai atingir um patamar que não precisa mais aprender. Por quê, irmãos? Porque a avareza, eu sei que tem gente que diz que não é avarento e essas pessoas têm um problema com a mentira e com o autoexame, não sei com qual dos dois, né? Às vezes você não está fazendo o autoexame correto, por isso que você diz que você não é avarento. Então, todos nós temos problema com a avareza. E a avareza é como aquela erva daninha que você corta e daqui a uma semana você vai ter que cortar de novo. Porque todos os dias nós estamos juntando coisas, né? A gente vive juntando coisas e coisas que às vezes a gente não precisa. E a gente tem que aprender em Cristo, porque, olha, irmãos, duas coisas são erradas. É errado você acumular e é errado por aí você sair dando à torta e à direita. Por quê? Por que é errado? Porque você não é dono das coisas. Se você vai dar alguma coisa, você tem que orar antes para saber quem é que vai receber aquilo que você está dando. Porque você não é o dono. Às vezes a gente pensa que ser generoso é você pegar, por exemplo, e chega num banco e diz, toma aqui 50 reais, me dê nota de 5 reais, aí sai, fulano, tome 5 reais, fulano, tome 5 reais, fulano, graças a Deus, eu peguei 10 pessoas na rua e cada um deu 5 reais. Deus mandou você dar. Desse jeito. Então a gente tem que orar para que a gente faça uso dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos de maneira que agrade a Ele. Os recursos são de Deus. Eles estão nas nossas mãos. É como, por exemplo, um administrador. Ele está administrando uma empresa, mas ele não é dono da empresa. E ele vai ter que prestar satisfação ao dono a respeito da administração que ele está fazendo. É como, por exemplo, a figura, né, daquelas pessoas que tomavam conta da fazenda, né, antigamente. Então, sempre que o dono da fazenda vinha, ele dizia, as cabeças de gado, nasceu um, morreu outro, né? A plantação está assim, está nesse patamar. A gente, meu filho, todos nós somos o quê? Administradores. E a gente precisa ser administradores fiéis. Uma vez que o dono de tudo aquilo que temos nas nossas mãos está vendo o que a gente está fazendo. É como, por exemplo, hoje em dia dificilmente você vai ver algum comércio que não tenha câmeras. E muitas vezes aquelas câmeras não são nem para ver os clientes, mas é para ver o comportamento dos funcionários. E aí, para o dono ver se o funcionário está trabalhando certo ou errado. E você acha que se o empresário tem esse controle sobre o seu comércio, imagine Deus sobre a sua obra. Você acha que Deus não está vendo o que você faz e o que você não faz? Ananias e Safira se perderam. Se perderam aonde primeiro? Na palavra. Eles se esqueceram que o Deus que foi apresentado a eles não foi o Deus que salvou eles, porque eles nunca foram salvos. Mas o Deus que foi apresentado a eles era um Deus soberano, onisciente, onipotente e onipresente. Ele não só vê o que você faz, ele está do seu lado quando você está fazendo. Quando Ananias e Safira estavam premeditando esconder uma parte, quem é que estava ali do lado deles? Deus. Quando eles esconderam, quem é que estava?
Deus. Então Deus é que está vendo tudo que a gente está fazendo. Esse é o nosso grande problema. Quando você quer desobedecer a Deus, né? Para quem quer obedecer a Deus, isso é um alívio. Você vai passar por dificuldades e você vai saber que você não está sozinho. Agora, no último versículo, para a gente concluir, irmãos, os 2 últimos versículos. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus tem dado a vocês. E outra coisa, aquele que recebe, ele tem, como cristão, obrigação. E quando eu falo obrigação, eu não estou falando no sentido de algo que é feito de maneira dolorosa, mas a reação natural de um cristão que recebe ajuda de outro cristão é gratidão a Deus e àquele que foi instrumento de Deus. Eu já vi muitas vezes na igreja pessoas que recebem ajuda e nunca agradeceram aquele que ajudou. Não, mas foi Deus que ajudou. Sim, foi Deus, mas ele usou quem? Você. Então, muito obrigado. Você pode até não aceitar o meu obrigado, mas eu estou fazendo isso por Deus, porque eu reconheço que foi Deus que usou você. Às vezes você pode até não ser filho ou filha de Deus, mas Deus usou você. Os couros. Os couros. Então, a ideia aqui é justamente essa. Eles vão orar agradecidos pela generosidade de vocês. Coisa maravilhosa que Paulo está falando aqui, né? Tanto aquele que doa quanto aquele que recebe, eles têm um coração transformado em Cristo. Eles sabem dar e eles sabem receber. É como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Ele soube ter muito e ele soube ter pouco. Nas duas situações extremas, ele se portou de maneira correta. Por isso ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a mesma coisa, eu posso usar tudo que eu tenho para ser generoso com o próximo e glorificar a Deus, como eu posso ser também aquela pessoa que vai ser ajudada pela generosidade do próximo. Nas duas situações eu vou glorificar a Deus. Então aqui ele conclui dizendo: graças a Deus por seu dom indescritível. Irmãos, eu fico maravilhoso. Qual é o maior de todos os dons? O amor. O amor. É esse dom que Paulo está falando aqui, que acaba alcançando toda a área da vida cristã, o amor. Por que você ajuda? Porque você ama. Por que você lê a Bíblia? Porque você ama. Por que você ora? Porque você ama. Qual foi o mandamento de Deus? Amar a Ele. Então se você segue somente algumas regras, mas não tem amor para com Deus, você é apenas um legalista. Se lembra do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Ele estava só esperando o pai o quê? Morrer. Ele não tinha nenhum amor pelo pai. A obediência dele era só porque ele iria ficar com tudo. Porque a herança do filho mais jovem já havia sido separado, já havia feito os cálculos e o pai já havia dado para ele. Então ele estava lá porque ele estava de olho. Rapaz, meu pai me empacota. Você sabe que tem gente que está querendo que o pai, mãe, morra para receber herança? Que coisa diabólica, irmão. É esse negócio de herança, né? Rapaz, eu já vi famílias de irmãos que eram amigos, de repente se tornarem inimigos por conta de herança. Ficou diabólico, né? Um ente querido que faleceu, você vai brigar pelo que ele deixou. Coisa assustadora, né? Pois teve um jovem que chegou para Jesus nesse sentimento. Jesus, fala com meu irmão para dividir a herança comigo. Jesus disse: vem cá, você acha que esse é o meu papel? Foi isso que Jesus disse para ele: quem me constituiu como juiz ou partidor? Eu vou lhe dar uma lição.
que a vida do homem não constitui na quantidade de bens que ele possui. É isso que Jesus diz para ele. Olha, ele disse: rapaz, eu acho que eu bati no lugar errado. Eu devia ter ido conversar com Caifás. Ainda que ele ia pedir uma parte para ele, mas pelo menos, né, eu ia falar a mesma linguagem que ele. Então eu espero, irmãos, que a gente tenha aprendido, né, essa linda, e eu queria terminar com vocês. Eu aprendi isso com José. Eu queria terminar com vocês lendo, eu só vou ler. Eu só vou ler o Salmo 119. Estou brincando, irmãos. Atos capítulo 20. E é só um versículo. É muito bonito. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. Aqui é quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Acho tão bonito. As últimas palavras de Paulo para aquela igreja foi o quê? Sejam generosos e aproveitem a maravilha desse dom que passa através de vocês. E a igreja, que nós aqui jamais venhamos a perder esse primeiro amor. Que jamais a gente venha perder essa alegria de ajudar, seja na palavra, seja na oração, seja com alguma ajuda material, que a gente aprenda que é melhor dar do que receber. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa, Senhor, por esse ensino tão necessário nos nossos dias de intensa avareza e individualismo. Que o Senhor cada vez mais plante em nós essa certeza de que todos nós somos um só. Que não existe espaço para o ego, nem para o eu, uma vez que todos nós somos partes de um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Que cada vez mais nós cresçamos em graça e no conhecimento, que desperte em nós a diligência em amavelmente cumprir as nossas responsabilidades cristãs. Ajuda-nos, ó Pai, a nos comportarmos como teus filhos, irmãos mais novos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada vez mais o caráter de Cristo seja o nosso, pois Jesus é o maior exemplo de doador. Ele ofertou não somente ajuda material aos necessitados, mas ele doou a si mesmo, para que hoje pudéssemos ter vida nele. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos desobedientes, como alguns foram, e guardaram o maná de um dia para o outro, e ele começou a cheirar mal e a criar bicho. Que não seja assim nas nossas vidas, que nós não venhamos a reter nada, mas venhamos a passar adiante tudo quanto o Senhor tem graciosamente nos proporcionado, seja no mundo espiritual, seja no mundo material. Faz de nós, Senhor, uma igreja que cada vez mais evidencie o caráter do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos nessa noite. Ó Pai, oramos também como um só corpo em favor de Dylan. Eu tenho certeza que o Senhor está, Pai, ao lado dele, naquele leito de hospital. Fica também, Pai, ao lado de César, de Lani, que tem passado por momentos difíceis, como para nós, pais, é difícil ver os nossos filhos
passando por momentos como esse, que são indescritíveis. Por isso ajuda, Senhor, César, ajuda a Lani, a que eles possam cada vez mais se sentirem confortados e consolados pelo Senhor, a superarem esse momento difícil da vida deles. E ajuda a Dylan, Senhor. Nós sabemos que as plaquetas de Dylan baixaram, mas o Senhor tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor possa, ainda nessa noite, Senhor, ajudar ao restabelecimento da saúde dele. Ó Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Por isso, ó Pai, ouve o nosso clamor. Ajuda essa criança que a gente conhece e ama. Ele que, debaixo de tanto sofrimento, traz tanta alegria para a igreja, Senhor. Às vezes que ele esteve aqui com a gente, é tanta alegria, tanta vitalidade. A vida dele tem sido uma lição para nós, digo para mim. Ele chega muitas vezes aqui, Senhor, com uns acessos, furos no corpo, mas alegre. A alegria de ver ele tomando um copo de água, Senhor. Meu Deus, e a gente muitas vezes não valoriza tudo quanto o Senhor tem nos dado. Desperta-nos em nós, desperta em nós, ó Pai, esse espírito de gratidão. Não porque existem pessoas com menos, mas porque nós temos recebido o que não merecíamos. Nós não merecíamos nada, a não ser a tua justa ira, Senhor. Mas o Senhor, além de nos ter perdoado, tem graciosamente nos proporcionado muito mais do que precisávamos para viver. Por isso, Senhor, Tu que tem nos dado tantas coisas, dai-nos também um coração grato. Que possamos louvar em vez de murmurar. Que possamos pedir em vez de reclamar. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa também a vida da irmã Osana, da irmã Gisele, da pequena Helena. Elas que são instrumentos de Deus nas nossas vidas, mesmo à distância, Senhor, são instrumentos Teus. Elas estão à distância, não porque estão se escondendo de algo, mas porque a Tua providência as plantou nessas localidades. E elas têm conhecido, crido e crescido no Evangelho que tem sido pregado nessa congregação pela Tua graça, Senhor. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento